Espero que vocês estejam bem. Tive que ficar pequenininha dessa vez porque o enunciado era grande. Mas a gente vai resolver agora mais uma questão da Universidade Estadual do Maranhão. E a gente vai para a questão 30, que é a segunda questão dessa prova. Então, se vocês quiserem ver mais questões dessa prova, é só você procurar a playlist ou procurar o vídeo anterior a esse. Ou os próximos, né? Nos próximos dias sairão os próximos que também serão dessa prova. A questão 30, a gente bate o olho rapidamente, a gente vê que tem um texto, assim, no começo, com o título Torre Eiffel. E embaixo a gente tem algumas informações destacadas, assim. E aí dessas informações destacadas, batendo o olho, a gente vê um volume, uma temperatura, aí na frente vem a expressão variação de volume e uma outra temperatura. O que automaticamente faz a gente pensar que isso seja uma questão em que a temperatura muda e o volume muda também. O que nos faz pensar que isso é uma questão de dilatação térmica, né? Dilatação mais especificamente volumétrica. Quando a temperatura aumenta o volume de um sólido em geral, né? Ou líquido, enfim, geralmente sólido. Mas já dá pra gente fazer algumas relações aí, já dá pra gente lembrar da formulinha lá do ΔV, igual V0 vezes o gama vezes o Δθ. O gama que é o coeficiente de dilatação volumétrico, que tem relação com o coeficiente de dilatação superficial, que tem relação com o coeficiente de dilatação linear. Enfim, então a gente já pode pensar em tudo isso. Vou me aumentar aqui para vocês não ficarem tristes de não estarem me vendo. Vou ler a parte de cima, depois eu desço e aí eu leio a parte de baixo. Vamos lá. Então, já fizemos a relação aqui, já pensamos sobre o que o exercício tratará. Vamos ler de fato a questão, como a gente sempre faz. E aí a gente pensa como é que a gente vai resolver isso. Meu mouse está sumindo aqui, pronto. Torre Eiffel. Ela foi construída em 1889 em Paris como parte das comemorações do centenário da Revolução Francesa. Inaugurada em março de 1889, a Torre Eiffel, ou Dama de Ferro, como ficou conhecida na época, comparada às pirâmides do Egito por seu idealizador, possui 7.000 toneladas de ferro e 3.000 toneladas de materiais variados, e levou só 2 anos para ficar pronta. A construção foi um enorme desafio para a engenharia da época, porque possui 300 metros de altura e fica 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. Que da hora, né, gente? Que da hora. No seu topo, tem várias antenas de rádio, cuja esfera de aço de cada antena tem raio de 10 metros para garantir a estabilidade contra ventos fortes. No verão parisiense, essas esferas sofrem uma dilatação de 5,04 metros cúbicos quando a temperatura chega a 30 graus Celsius. Aí fala que é um texto da super interessante, acho, né? Adaptado. Aí na parte de baixo, que é a parte que eu não consigo ler seu nome de diminuir aqui, ele fala o seguinte: uma das esferas da antena de transmissão no topo da torre precisa ser substituída por outra de mesmo material, cujo volume é de 250 metros cúbicos a 2 graus Celsius. Qual é a variação de volume em metros cúbicos dessa esfera quando a temperatura chegar a 42 graus Celsius? Aí ele fala para a gente considerar π igual a 3, o que é um indício de que a gente vai precisar do π, né? Senão ele não teria dado isso. Vamos anotar então os dados importantes que a gente tem. Olha, ele falou que o volume inicial dessa esfera é de 250 metros cúbicos, quando ela estava a uma temperatura inicial de 2 graus Celsius. Aí ele fala que a temperatura final vai ser de 42 graus Celsius, o que já nos faz pensar que a gente tem uma variação de 40 graus Celsius. E quando a gente vai pensar na variação de temperatura, a gente pega a temperatura final e subtrai a temperatura inicial. 42 menos 2 dá 40. Já guardem essa informação. Aí a gente quer descobrir a variação de volume, então a gente quer o ΔV. Mas, na nossa fórmula, que a gente já tinha lembrado inicialmente, ΔV igual a gama vezes Δθ, a gente tem o gama. E a gente não tem o gama nesse exercício. Então, o gama é um problema desse exercício. Mas é um problema que até dá pra gente resolver, né? Porque ele deu um outro exemplo ali no texto em cima, a parte adaptada talvez fosse por isso, em que ele comparava uma outra coisa que estava acontecendo com essa mesma antena. Então ele falou, olha, essa antena tem um raio de 10 metros e ela é uma esfera. Essa antena não, né? Enfim, uma parte da antena, sei lá o que é da antena. Enfim, esse negócio aí é uma esfera e tem um raio de 10 metros. Ok, então a gente sabe calcular volume, porque a gente sabe calcular volume de esfera. 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Se a gente tem o π e a gente tem o raio, a gente consegue calcular o volume. E aí ele falou quanto o volume dessa esfera variou quando a temperatura atingiu 30 graus Celsius. Então, vamos fazer essa parte primeiro. Vamos lá. E tudo isso é para a gente descobrir o gama, tá? Então, o volume de esfera é 4/3 de πr ao cubo, raio é 10 metros. Então, vou substituir aqui, meu volume vai dar em metros cúbicos. Trocar o π por 3, porque ele falou que o π é 3. Então, vai ficar 4/3 de 3 vezes 10 ao cubo. Aí é bom que o π é 3, né? Dá para cortar com o 3 lá de baixo. Maravilha. Sobrou 4 vezes 10 ao cubo.
E aí isso está em metros cúbicos, então a gente tem o volume inicial. A gente tem a variação de volume, que é o ΔV, 5,04 metros cúbicos. Ele falou que a temperatura chega a 30 graus Celsius, então a temperatura final seria 30 graus Celsius, porém, esse exercício não fala pra gente qual é a temperatura inicial. E aí eu reli, e não achei a temperatura inicial. E aí eu fui ver o que outros professores disseram sobre essa questão, né? E eu vi algumas pessoas reclamando do fato de não ter temperatura inicial. Para mim, está faltando temperatura inicial, a gente precisa de uma temperatura inicial. Mas aí, enfim, dá pra gente supor, não que eu acho que seja um jeito ideal de resolver essa questão, mas dá pra gente supor que essa temperatura inicial fosse 0 graus Celsius. Ou sei lá, dá pra gente supor que o que ele quis dizer com a temperatura chega a 30 graus Celsius é que ela varia 30 graus Celsius. Não sei, não acho que esteja certo, assim, não é uma questão que eu colocaria em uma prova minha, porque aí eu ia ter que argumentar que não tem. Mas, enfim, alguns professores, inclusive, falaram que quando não tem é para usar de CNTP, mas para mim CNTP é coisa da química e isso só valia para química. De todos os exercícios que eu fiz aqui no canal, tem mais de 900 exercícios resolvidos e nenhum deles eu tive que assumir a temperatura inicial de ninguém. Mas, né, vou assumir a temperatura inicial nesse caso, porque é o único jeito da gente resolver esse exercício. Assumiremos que está a 0 graus Celsius, então variou 30 graus Celsius. E aí a gente vai conseguir descobrir o gama com essa mesma fórmula, só que para essa situação aqui de cima, que é essa da esfera de 10 metros. Sabendo o gama, como ela é feita do mesmo material, a gente vem para essa situação aqui do lado, que a gente tinha anotado os dados inicialmente, para descobrir a variação de volume. Então é isso. Já usei todos os dados do enunciado, então posso ficar aqui na frente do enunciado. E aí vou resolver as duas continhas aqui bonitinhas. Vamos começar pela descoberta do gama, para depois ir para outra parte. Então vou substituir os dados aqui na fórmula, né? 5,04 é a variação de volume. Isso vai ser igual a 4 vezes 10 a 3, que é o volume inicial que a gente calculou, vezes o gama, que a gente não sabe, vezes 30, que é a nossa assumida variação de temperatura. Aí a gente pode multiplicar o 30 pelo 4, isso vai dar 120, só que aí eu posso pegar o zero e colocar junto na potência, porque, né, a gente gosta de facilitar a vida. Então vai ficar 12 vezes 10 a 4 gama. Inclusive esse zero eu tinha perdido ele no caminho, preciso admitir que a hora que eu cheguei na resposta eu tive que voltar porque tava faltando um zero. Aí eu achei ele perdido aqui. Então não perca esse zero, gente, ele é importante. Então vai ficar 5,04 igual a 12 vezes 10 a 4, porque eu coloquei esse zero ali, né? Vezes gama. Aí vou passar o 12 vezes 10 a 4 dividindo, e aí eu posso calcular e descobrir o valor do gama e tudo mais, para depois substituir, mas vocês já sabem, mais uma vez, que eu sou contra fazer conta desnecessária. Então isso não é a nossa resposta, a gente não precisa saber o valor exato do gama, então eu só vou pegar esse valor aí, 5,04 dividido por 12 vezes 10 a 4, e vou levar ele lá para outra conta. Então é isso aí que a gente vai levar. Aí lá na outra conta, a gente quer descobrir o ΔV, então eu vou deixar o ΔV. O V0 era 250, no lugar do gama eu vou colocar todo esse trem aqui. E a variação da temperatura, lembra que era 40 graus Celsius. E aí, olha que bonitinho. O 12 com esse 4, bom, vamos cortar bonito ali. Mas antes disso, a gente, então, na parte de cima aí da nossa, e tudo isso está se multiplicando, né? O 12 vezes 10 a 4 está dividindo todo mundo, tanto faz quem, porque está tudo multiplicando. Então, para tentar ajudar, o que eu vou fazer é o seguinte. O 250... Não, antes de eu fazer as minhas coisas aqui, para quem tá chegando agora no canal, né? Vai que vocês assustam. Se vocês quiserem fazer a conta normal, tá tudo bem, tá, gente? Faz 250, multiplica por 5,04, no final você multiplica por 40, daí você divide por 12 e tá tudo bem. Aí você bota a potência lá em cima, negativo. Não tem problema, tá? Mas eu não gosto disso. Então não é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar arranjar jeitos aqui da gente fazer a conta mais depressa, de cabeça, né? De um jeito que a gente não sofra tanto, pelo menos. Ou que a gente faça alguma continha mais curta, pelo menos, do que 250 vezes 5,04. Então o que eu vou fazer é o seguinte. O 250 tem um zero e o 40 também tem um zero. Então eu vou emprestar esses zeros para andar com a vírgula do 5,04. Então o zero do 40 vai fazer a vírgula andar uma casa, vai ficar 50,4. E o zero do 250 vai fazer andar outra casa. E aí a gente vai ficar sem vírgulas. Então nossa vida já melhorou. Então vai ficar 25 vezes 504 vezes 4. Bonito. Aí eu já coloquei 12 vezes 10 a 4 dividindo todo mundo para ficar mais claro, pra gente lembrar que tá dividindo todo mundo. Aí o 12 e o 4, o 12 embaixo e o 4 em cima, a gente pode simplificar por 4, então vai ficar um 3 lá embaixo. E aí 25 não tá na tabuada do 3, infelizmente. Se fosse 24, a gente já ia cortar eles ali também, ia ficar bonito. Mas o 504 é um número que, se a gente somar os algarismos assim separadamente, 5 mais 0 mais 4,
5 mais 0 dá 5, mais 4 dá 9. 9 está na tabuada do 3. O que significa que o 504 é divisível por 3. E aí, se vocês forem bons de fazer continha de cabeça, sim, talvez vocês até consigam fazer rapidinho aí de cabeça. E aí vocês já descobrem o valor de 504 dividido por 3, para daí multiplicar por 25. Então, o 25 a gente mantém, porque a gente vai multiplicar pelo resultado dessa conta. Se você fez a conta bonitinha de cabeça, aí dá 168. Senão, você pode fazer no cantinho rapidinho, que é só dividir por 3. E aí, em cima, acabou todos os números, sobrou o 10 a 4 embaixo, que eu vou passar para cima com o expoente negativo. Então, ele virou um 10 elevado a menos 4 na parte de cima. Agora, é só a gente multiplicar o 168 por 25. E aí, você pode escolher fazer a multiplicação, ou você pode escolher fazer essa multiplicação de um jeito diferente. Porque, né, existem muitos jeitos de a gente fazer essa conta. A gente sabe que 25 é 1/4 de 100, né? Então, se a gente fizer 168 vezes 100, é só colocar 2 zeros. Aí vai ficar 16800, que é 16.800. E aí, isso a gente pode dividir por 4. E aí, dividir por 4 é só dividir por 2, depois dividir por 2. Então, é outro jeito de você fazer essa conta. Então, se você fizer isso, você vai chegar no número 42, com 2 zeros na frente, e aí copiando o 10 a menos 4. Mas aí a gente olha nas alternativas, nossas alternativas não estão necessariamente em notação científica, mas nenhuma delas é igual à nossa. Então, né, olhando ali, rapidinho, a gente vê um 42 na letra E, então a gente já desconfia que a resposta seja essa. Mas está 42 vezes 10 a menos 2. O nosso está 4.200 vezes 10 a menos 4. Então, como é que a gente faz? A vírgula, que não existe porque está no final do nosso número, está ali depois do segundo zero, né? Então, 4.200, vírgula. Eu tenho que voltar 2 casas com essa vírgula para virar 42. E se eu voltar 2 casas com essa vírgula, eu tenho que aumentar 2 casas ali na potência, né? Então, eu tenho que aumentar 2 na potência. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Então, vai dar exatamente 42 vezes 10 a menos 2. Lembrando que isso estava em metros cúbicos. E essa vai ser a nossa resposta, que é exatamente o que diz a letra E. Apesar da suposição inicial ali, sem a temperatura inicial. Enfim. E é isso, gente. Então, não fiquei feliz com a suposição inicial da temperatura, mas era o jeito da gente resolver. Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Se vocês não gostaram, fiquem inconformados comigo nos comentários, por favor, porque eu também não tô feliz. Mas dá pra entender a ideia, né? Quem tava precisando revisar aí, dilatação térmica é útil. A gente fez 2 vezes a fórmula da dilatação térmica, a gente usou volume de esfera, que em física não costuma aparecer tanto, mas de vez em quando aparece, e aí acaba pegando algumas pessoas, mas de certa forma a gente já revisa a matemática também. E é isso, gente. Então, se gostaram, deixem um joinha, apesar da suposição inicial, e continuem acompanhando, que logo logo a gente volta com a próxima questão dessa prova, que é a questão 31. Tchau, tchau e se cuidem!